Visionária Esportes. Fala, minha gente, bom dia, graça e paz, aqui é Manuel Rodrigues chegando com mais uma edição do Visionário Esportes, nesta segunda-feira, 1º de dezembro de 2025, último mês do ano. Que privilégio começar mais uma semana ao seu lado, levando informação, fé e inspiração para impulsionar o seu dia, sempre com propósito, excelência e alegria. A palavra que nos inspira hoje está em Colossenses capítulo 3, versículo 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. O tema de hoje é trabalho bem feito. No esporte, no estudo, no ambiente profissional e até nos pequenos detalhes do dia a dia, Deus nos chama a viver uma vida marcada pela dedicação. Trabalho bem feito não é perfeição, é compromisso. É dar o seu melhor, mesmo quando ninguém está olhando. É fazer com excelência, com ética, com alegria e com consciência de que cada esforço é uma oportunidade de honrar o Senhor. Que hoje você seja renovado para trabalhar com propósito, que sua mente esteja focada, seu coração leve e suas mãos dedicadas. Quando fazemos tudo de todo o coração, os frutos aparecem, a paz chega e Deus é glorificado no processo. Você também pode ouvir a reprise hoje às 6 horas da tarde aqui na programação da Rádio Visionária e também nos acompanhar na sua plataforma digital favorita, Spotify, Deezer, Amazon Music e YouTube Music. O programa também está sendo transmitido pela Luar Rádio Web e, novidade, pela Rádio Vida Nova, ambas de Teresina, no Piauí. Obrigado, Rádio Vida Nova, que está chegando agora, somando conosco aqui na transmissão do Visionário Esportes. Pela Rádio Sonora da cidade de Ilhota, em Santa Catarina, nas frequências AM 1100, FM Ondas Curtas e pela Londrina Web Rádio da cidade de Londrina, no Paraná. Vamos juntos para mais uma grande jornada de informação, fé e inspiração? Então fica com a gente, porque o Visionário Esportes está apenas começando. Visionária Esportes. Voltamos aqui com o Visionário Esportes, vamos para o placarzão do Visionário Esportes. Começamos com a final da Libertadores realizada neste sábado. Quem vai falar sobre tudo desse jogo é o meu amigo Nilber Ferreira. Fala aí, Nilber! Alô, amigos da Visionária Esportes. Dia 29 de novembro, sábado, é para entrar para a história. Legal! O Clube de Regatas do Flamengo, o primeiro clube brasileiro a se tornar tetracampeão da Libertadores da América, ultrapassando São Paulo, Grêmio, Santos e Palmeiras, o adversário da final. Em Lima, o cenário do jogo, onde o Flamengo foi campeão em 2022 contra o Atlético Paranaense, o Flamengo superou o Verdão por 1-0, o gol do zagueiro Danilo, aos 21 da etapa final. O jogador se tornou o primeiro atleta a ser bicampeão da Champions League e da Libertadores. O herói improvável, Léo Ortiz, por condições físicas, não poderia jogar a partida, mas Danilo fez o gol e atuou bem no sistema defensivo. Vamos ao jogo. O Fla fez uma partida superior ao Palmeiras, teve muito mais volume de jogo, chances reais e segurou a pressão quando ocorreu do lado palmeirense. Primeira etapa, o Fla melhor nos primeiros 20 minutos, pôs oportunidades com Arrascaeta, BH, Bruno Henrique e Samuel Lino. Palmeiras equilibrou e tentou em uma cabeçada de Vitor Roque. Ainda assim, o Fla demonstrava mais proposto à vitória. Alviverde jogava no contragolpe. Polêmica na área, lance duro de Pulgar em Fux sem bola. VAR não assinalou, a arbitragem deu cartão amarelo e a reclamação foi geral do lado do Palmeiras. Jogo paralisado por 4 minutos e ficou barato para o volante chileno do Fla. Segunda etapa muito mais equilibrada. Palmeiras com Flaco Lopes e Andrés Pereira, chutes travados na defesa do Fla. Rubro-negro com Arrascaeta e Jorginho. Até que aos 21, um momento épico, cruzamento na área de Arrascaeta, Danilo subiu mais alto que a parede alviverde e cabeceou certeiro para abrir o placar. Abel Ferreira fez trocas, voltou o time para cima, mas não conseguiu empatar. Chance de Vitor Roque aos 43, bola viva dentro da área, chute e Danilo desviou a bola, que saiu por cima da meta do goleiro Rossi. Era a noite do zagueiro rubro-negro e a glória eterna do Flamengo. Fim de jogo, explode a torcida, solta o grito. O Fla é...
em cima do maior rival nos últimos anos, que em 2022 em Montevidéu, no Uruguai, ganhou do Fla por 2-1 na prorrogação. Melhor nem lembrar. No Rio não. Felipe Luiz é o 9º atleta a ser campeão como jogador e técnico em pouco mais de um ano no cargo. Lembrando que foi a Libertadores em que empatamos em títulos com os argentinos, tradicionais rivais na competição. O Fla joga contra o Ceará pelo Brasileirão. Está uma vitória do 9º título brasileiro, ou empate, desde que o Palmeiras empate ou perca o seu jogo com o Galo. É isso aí, meus amigos. Nilber Ferreira, para Visionária Esportes. Valeu demais, Nilber! Legal tuas informações aqui. Daqui a pouco tem mais informações sobre este jogo, tá bom? Nas notícias do futebol. Mas vamos aos outros resultados aqui do placarzão. Começamos com o Brasileirão da Série A, rodada 36. Na quinta-feira, o Fluminense goleou o São Paulo por 6-0. É uma das maiores derrotas, né, da história do São Paulo aí. Canóbio fez 2 gols, Martinelli, Nonato, John Kennedy e Serna. Fizeram todos os gols do Fluminense. Na sexta, Juventude 1, Bahia 1. Gabriel Talhari fez para o Juventude e Ademir fez para o Bahia. Outra goleada aqui, ó. O Vasco goleou o Internacional por 5-1. Andrés Gomes, Rayan 2 gols, Cauã Barros e Nuno Moreira fizeram para o Vasco. Ricardo Matias fez o gol do Inter. Daqui a pouco tem notícias do Inter importantes, tá? Santos 3, Sport 0. Neymar, Lucas Cal contra e João Schmidt fizeram os gols do Santos. No sábado, Vitória venceu o Mirassol por 2-0. Vitória ganhou do Mirassol. Ceará 1, Cruzeiro também 1. Vinícius Zanocelo fez o gol do Ceará. William Machado contra fez o gol do Cruzeiro. No domingo, Corinthians 2, Botafogo também 2. Raniel e Gustavo Henrique fizeram para o Corinthians, Cuiabano e Barreira fizeram para o Botafogo. E o Fortaleza venceu o Atlético Mineiro por 1-0. Classificação aqui, ó. Flamengo 75 pontos, Palmeiras vice-líder 70, Cruzeiro em terceiro 69, em quarto Mirassol 63, Botafogo em quinto com 61, Botafogo 61 pontos aqui, e em sexto Fluminense com 58. Em sétimo, o Bahia com 57, o São Paulo é o oitavo colocado com 48, em nono Corinthians e em décimo Grêmio, ambos com 46, Vasco 11º, Red Bull Bragantino 12º, Atlético Mineiro 13º, todos com 45, Ceará 14º, 43, Vitória 15º, 42, Santos 16º e Internacional agora entrando na zona de rebaixamento com 41, em 17º, 18º Fortaleza com 40, essa briga do rebaixamento vai ficar muito boa, Fortaleza vai se recuperando. Juventude já rebaixado, 19º, 34, e o Sport também rebaixado em último lugar com 17 pontos. Campeonato Argentino, torneio Clausura, quartas de final no sábado. Central Córdoba 0, Estudiantes 1. Estudiantes está nas semifinais do torneio Clausura. No domingo, o Boca Juniors venceu o Argentino Juniors por 1-0 e está também na semifinal. O River Plate só entra na Libertadores se o Boca Juniors ganhar, o seu maior rival, ganhar o torneio Clausura. Vamos ver isso aí. Premier League, rodada 13. No sábado, o Brentford venceu o Burnley por 3-1. Brasileiro Igor Thiago, vice-artilheiro da Premier League, fez 2 gols nesse jogo. O Atara fez o outro gol do Brentford. Fleming fez o gol do Burnley. O Manchester City venceu o Leeds United por 3-2. Phil Foden fez 2 gols e Vardiol fez também para o City. Calvert-Lewin e Lucas Mecha fizeram para o Leeds. O Sunderland venceu o Bournemouth por 3-2 de virada, estava perdendo por 2-0, foi lá e virou o jogo. Everton 1, Newcastle 4, Dewsbury Hall fez o gol do Everton, Thiaw fez 2, Miley e Voltemade fizeram os gols do Newcastle. Tottenham 1, Fulham 2. Kudus fez o gol do Tottenham. Tete e Harry Wilson fizeram os gols do Fulham. No domingo, Crystal Palace 1, Manchester United 2. Mateta fez o gol do Crystal Palace. Teve um lance interessante porque o gol foi de pênalti. O Mateta fez o gol. Porém, teve um duplo toque. E agora com a nova regra, né, do duplo toque na bola, o pênalti volta. Se acabar saindo o gol. Se perder o pênalti, deixa pra lá. Então...
É isso aí. Zirkzee e Mason Mount fizeram os gols do Manchester United. O Aston Villa venceu o Wolverhampton por 1-0, gol de Camará. Nottingham Forest 0, Brighton 2. West Ham 0, Liverpool 2. Isaac finalmente fez o seu primeiro gol pelo Liverpool e Gakpo fizeram os gols aí. Chelsea 1, Arsenal também 1. Chalobah fez o gol do Chelsea, Merino fez o gol do Arsenal. Merino, volante artilheiro, mas na verdade tá jogando de centroavante aí, né? Classificação: Arsenal 30 pontos, Manchester City 25 em segundo, Chelsea em terceiro, Aston Villa em quarto, 24 pontos, Brighton e Sunderland tem 22, Manchester United e Liverpool tem 21 e o Crystal Palace completa o G8 com 20 pontos. G8 não, G9, né? O Crystal Palace é nono colocado. Championship rodada 18. Na sexta, Oxford United 2, Ipswich Town 1. No sábado, Leicester 2, Sheffield United 3. Portsmouth 0, Bristol City 1. Stoke City 1, Hull City 2. Coventry City disparado na liderança 3, Charlton 1. Middlesbrough 2, Derby County 1. Millwall 3, Southampton 2. Norwich 3, Queen's Park Rangers 1. Sheffield Wednesday 2, Preston North End 3, West Bromwich 3, Swansea 2 e o Wrexham 1, Blackburn 1. Classificação: Coventry City lidera, né, time do Frank Lampard, 43 pontos, 10 pontos de vantagem para o Middlesbrough, vice-líder, com 33. O Millwall é o terceiro com 31. Stoke City e Preston North End tem 30 e o Bristol City tem 29. La Liga, rodada 14. Na sexta, o Getafe venceu o Elche por 1-0. No sábado, Mallorca 2, Osasuna 2, Barcelona 3, Alavés 1, Lamine Yamal fez um dos gols e Dani Olmo fez os outros dois para o Barcelona e Banhas fez o gol do Alavés. Levante 0, Atlético Bilbao 2, Robert Navarro e Nico Williams fizeram os gols do Atlético Bilbao. Atlético de Madrid 2, Oviedo 0, Sorloth fez os 2 gols do Atlético de Madrid. No domingo, Real Sociedad 2, Vídea Real 3, Soler e Barrenechea fizeram para o Real Sociedad, Ayoze Pérez e Alberto Moleiro 2 gols fizeram para o Vídea Real. No clássico de Sevilha, Sevilha 0, Betis 2, Fornaus e Altimira fizeram os gols do Betis. Celta de Vigo 0, Espanhol 1 e para completar, Girona 1, Real Madrid também 1. Onai fez o gol do Girona e Mbappé mais uma vez fez o gol do Real Madrid. Classificação: o novo líder é o Barcelona com 34 pontos, Real Madrid vice-líder tem 33, Vídea Real logo atrás em terceiro com 32, o Atlético de Madrid encostou também, tá em quarto lugar com 31. Mais longe o Betis em quinto e o Espanhol em sexto com 24. Série A italiana, rodada 13, na sexta, o Como venceu o Sassuolo por 2-0. No sábado, Genoa 2, Verona 1, Parma 0, Udinese 2, Juventus 2, Cagliari 1, Yildiz fez os 2 gols da Juventus, Sebastiano Espósito fez o gol do Cagliari. O Milan venceu a Lazio por 1-0, gol de Rafael Leão. No domingo, Lecce 2, Torino 1, Pisa 0, Inter de Milão 2 gols do Lautaro Martinez. Atalanta 2, Fiorentina 0 e Roma 0, Napoli 1. Classificação tá bem puxado, equilibrado aqui, hein? Milan e Napoli empatados em primeiro lugar com 28 pontos. A Inter e a Roma logo atrás com 27. O Bolonha joga hoje, tem um jogo a menos, tem 24, junto com o Como, que está em sexto lugar, também com 24. E a Juventus está em sétimo lugar com 23 pontos. Bundesliga, rodada 12, na sexta, Borussia Mönchengladbach 0, RB Leipzig também 0. No sábado, mais uma vitória do Bayern de Munique, gols nos minutos finais, tá? Bayern de Munique 3, São Paulo 1, Rafael Guerreiro, Luiz Dias e Nicolas Jackson fizeram os gols do Bayern, Rontundi fez o gol do São Paulo. Werder Bremen 1, Colônia 1, Hoffenheim 3, Augsburg 0, Union Berlin 1, Heidenheim 2, Bayer Leverkusen 1, Borussia Dortmund 2. Kofani fez o gol do Leverkusen, Anselmino e ADM fizeram para o Dortmund. No domingo, Hamburgo 2, Stuttgart 1, Eintracht Frankfurt 1, Wolfsburg também 1 e Freiburg goleando Mainz por 4-0. Classificação: Bayern disparado na liderança com 34, 8 pontos de vantagem para o vice-líder RB Leipzig, 26. O Dortmund é terceiro com 25, Leverkusen em quarto, Hoffenheim em quinto com 23, o Stuttgart é sexto com 22 e o Frankfurt é sétimo com 21.
Ligue 1 francesa, rodada 14, na sexta, Metz 0, Rennes 1. No sábado, o Mônaco venceu o PSG, Paris Saint-Germain por 1-0, gol de Minamino. Paris FC 1, Auxerre também 1. Olympique de Marseille 2, Toulouse também 2. Igor Paixão e Højbjerg fizeram para o Marseille. Emerson, outro brasileiro aí, e Hidalgo fizeram para o Toulouse. No domingo, Strasbourg 1, Brest 2, Angers 1, Lens 2, Le Havre 0, Lille 1, Lorient 3, Nice 1 e Lyon 3, Nantes 0. Classificação, o novo líder do campeonato francês é o Lens, que tem 31 pontos. O PSG é o vice-líder com 30, Olympique de Marseille terceiro com 29, Lille em quarto 26, Rennes e Lyon tem 24, Mônaco é sétimo com 23 e o Strasbourg é o oitavo com 22. Eredivisie, rodada 14. Na sexta, Zwolle 2, Heerenveen 1. No sábado, Excelsior 1, NAC Breda 0. Fortuna Sittard 1, Heracles também 1. E NEC Nijmegen 3, Sparta Rotterdam 0. No domingo, PSV 3, Volendam 0. Go Ahead Eagles 2, Utrecht também 2. Telstar 1, Feyenoord 2, Twente 1, AZ Alkmaar 0 e Ajax e Groningen. O jogo foi suspenso por conta de pirotecnia lá na torcida do Ajax. Os torcedores organizados do Ajax, chamados Ultras, né, soltaram fogos ali, fizeram uma pirotecnia lá, só que a coisa ficou tão grave, né, que não teve continuidade o jogo. O Groningen se retirou do campo, acharam questão de falta de segurança, então o jogo foi suspenso. Classificação, PSV líder com 37 pontos, o Feyenoord está em segundo lugar, 6 pontos atrás com 31, o Nijmegen é terceiro e o AZ Alkmaar em quarto. Então, 13 pontos atrás do PSV, tem 24 pontos. O Utrecht é quinto com 21. O Ajax é sexto colocado apenas, junto com o Groningen. E o Twente é o oitavo, todos com 20 pontos. Liga Portugal, rodada 12. Na sexta, Vitória de Guimarães 4, AFS 0. No sábado, Casa Pia 0, Alverca 2, o Lincoln, ex-Red Bull Bragantino, fez um dos gols do Alverca. Moreirense 2, Famalicão também 2, o Guilherme Schettini fez um dos gols do Moreirense. Nacional 1, Benfica 2, Ramires fez o gol do Nacional, Prestiani e Pavlidis fizeram para o Benfica. Gil Vicente 0, Tondela 1. No domingo, Rio Ave 1, Santa Clara também 1. Sporting goleando 4, Estrela da Amadora 0. Eduardo Quaresma, Luiz Soares 2 e Fresneda fizeram os gols do Sporting. E Porto 1, Estoril 0, gol do brasileiro William Gomes. O Porto é líder do campeonato português. Amistoso da seleção brasileira feminina, o Brasil perdeu para a Noruega por 3-1. E Copa Paulista feminina final, o Bragantino foi campeão da Copa Paulista, vencendo o Santos por 3-2. Vamos para um rápido intervalo, já voltaremos com as notícias do futebol aqui para você, não sai daí. Visionária Esportes. E voltamos aqui com Visionário Esportes, vamos para as notícias do futebol para você. Começamos aqui com a final da Libertadores. O zagueiro Danilo marcou o gol que garantiu a vitória do Flamengo por 1-0 sobre o Palmeiras na final da Copa Libertadores 2025, coroando a conquista do tetra rubro-negro, como o nosso amigo Nilber Ferreira já trouxe pra gente, né? Com esse gol, Danilo entrou para a história, tornou-se o primeiro jogador a conquistar tanto a Libertadores quanto a UEFA Champions League, bicampeão continental tanto nas Américas quanto na Europa. Emocionado, ele revelou que sua tia faleceu um dia antes da final e dedicou o gol e o título à família. Mais do que um momento de glória, o feito representa recomeço. Este foi o primeiro ano de Danilo de volta ao futebol brasileiro após longa carreira na Europa. O presidente BAP criticou a logística da Copa Intercontinental 2025. Disse que é absolutamente injusto obrigar o campeão da Libertadores da América a chegar menos de 20 horas antes de um jogo decisivo, com longa viagem e fuso horário, e avaliou que isso penaliza clubes vencedores. Ele também aproveitou o momento para mandar um recado à dirigente do Palmeiras, Leila Pereira, relembrando que ela teria dito que o raio cai 2 vezes, e ironizando, em Lima cai. BAP deixou claro que irá analisar junto ao clube se terão participação no torneio intercontinental baseado nas condições apresentadas.
O título da Libertadores 2025 aumenta substancialmente o poder de barganha de Felipe Luiz. A conquista reforça o sucesso no comando. Em pouco mais de um ano ele já levantou Copa do Brasil, Supercopa, Estadual e agora o principal torneio da América. E ainda tem o Campeonato Brasileiro a disputar, né? Tá quase lá também. A diretoria rubro-negra reconhece que o momento alto dá margem para atender a valorização salarial. Há menções de contrato novo, com aumento para algo em torno de 1,5 milhão a 2 milhões de reais mensais. Por outro lado, o clube tenta equilibrar seus custos e negocia um vínculo até 2026, sem ainda garantir prazo longo. Ou seja, a taça dá mais força a Felipe Luiz, sem garantir desfecho imediato, mas tornando a extensão do vínculo mais provável e mais cara. A torcida do Flamengo tomou o centro do Rio de Janeiro neste domingo para celebrar o tetracampeonato da Copa Libertadores da América, com um desfile em trio elétrico que reuniu cerca de 200 a 250 mil pessoas. Torcedores e jogadores aproveitaram para provocar rivais com cantos e exibições simbólicas durante o cortejo. No entanto, a festa terminou em confusão. A polícia usou gás lacrimogêneo e balas de borracha para dispersar parte da multidão, após tentativas de ultrapassar barreiras de contenção. Relatos indicam feridos e socorro a algumas pessoas, além de uso de macas pelo Corpo de Bombeiros. Com o tetra do Flamengo em 2025, o Brasil alcança a marca de títulos da Copa Libertadores da América obtidos por clubes brasileiros, igualando o total de conquistas por clubes da Argentina, igualando assim a rivalidade histórica entre os dois países sul-americanos com 25 títulos cada. A lista de clubes brasileiros campeões inclui gigantes como São Paulo, Palmeiras, Grêmio, Flamengo, que agora é tetra, entre outros, somando juntos o mesmo número de taças que os argentinos detinham até então. O feito reforça o domínio recente do futebol brasileiro na América do Sul e iguala oficialmente a disputa de supremacia continental com o futebol argentino. Abel Ferreira avaliou que, na final da Libertadores 2025, o Flamengo foi superior. Para ele, faltou ao Palmeiras mais coragem e ousadia para buscar o título. O técnico também ironizou a arbitragem, criticando a decisão de não expulsar Pulgar, afirmando que o árbitro foi simpático e não quis estragar a final. Para Abel, essas decisões foram determinantes e influenciaram diretamente no desfecho da partida. Apesar da derrota, ele enfatizou que espera a reação da equipe nos próximos compromissos. Um torcedor do Palmeiras morreu em Lima, no Peru, um dia antes da final da Libertadores contra o Flamengo. Identificado como Cauê Brunelli Desotti, de 38 anos, ele participava de um passeio em um ônibus turístico de 2 andares, com outros palmeirenses no circuito de Playas. Durante o trajeto, o veículo passou por baixo de uma ponte baixa e Cauê bateu a cabeça na estrutura. Ele recebeu atendimento no local e foi levado à clínica Maison de Santé, mas não resistiu. Clubes amigos e a faculdade onde lecionava, em São Paulo, publicaram homenagens ao médico urologista, descrito como torcedor apaixonado do Verdão. Jogadores do Palmeiras desembarcaram na manhã deste domingo no CT do clube após o retorno de Lima. Foi às 7h15 da manhã. E logo foram liberados das atividades do dia. A delegação chegou em 2 ônibus, com esquema de segurança reforçado e sem presença de torcedores ou imprensa. O CT estava vazio. A maioria dos atletas deixou o local dirigindo seus próprios carros. Apenas os jogadores Gustavo Gomes e Emiliano Martins, que moram próximos, saíram a pé. Não houve treinos neste domingo. O clube optou por liberar o elenco após o vice-campeonato da Copa Libertadores da América. Notícias do São Paulo aqui, ó. Conselheiros do São Paulo formalizaram um pedido de renúncia imediata de Júlio Casares após a humilhante goleada de 6-0 sofrida para o Fluminense no Maracanã. O documento reúne 41 assinaturas de conselheiros da oposição e já terá apoio informal de outros integrantes, chegando a cerca de 160 votos favoráveis, no total de aproximadamente 252 conselheiros, o que revela um racha interno profundo. Entre as principais críticas estão a gestão considerada temerária e o elevado endividamento do clube, agravados por constantes vendas de atletas da base e falhas de planejamento esportivo, refletidas em resultados ruins em campo. Apesar da pressão, Casares descartou renunciar até o momento e convocou uma coletiva para anunciar mudanças administrativas, por exemplo, a saída de alguns diretores e a nomeação de Márcio Carlomagno como novo CEO.
O São Paulo vive uma crise multifacetada e profunda. Não se resume a goleada por 6-0 sofrida para o Fluminense. O clube acumula cerca de 912 milhões de reais em dívidas, consequência de déficits consecutivos e queda nos investimentos em contratações. No campo, o drama vem dos constantes desfalques, há cerca de 13 jogadores lesionados, com desfalques recorrentes e escalações comprometidas, número que inviabiliza planejamento minimamente regular. Além disso, há atrasos nos pagamentos de direitos de imagem e premiações, gerando insatisfação do elenco. Politicamente, o clube vive um racha, saída de diretores, disputa de poder interno e divisão de grupos no conselho deliberativo aprofundam um caos administrativo. Esse conjunto, financeiro, estrutural, médico e político, traça um mapa da crise que ameaça a estabilidade do São Paulo a curto e médio prazo. O Corinthians teve encerradas pela Justiça do Trabalho as pendências centralizadas no regime centralizado de execuções, que reunia 9 processos trabalhistas contra o clube. Com a extinção do RCE, o clube receberá de volta cerca de R$258 mil, resultado da devolução de valores depositados judicialmente relativos a parcelas de 2025 e depósitos recursais antigos. Essa decisão representa um alívio simbólico e financeiro para o Corinthians, embora o alívio seja modesto diante do tamanho do seu endividamento e das demais obrigações. Neymar falou publicamente no intervalo da vitória do Santos sobre o Sport Recife, admitindo que não está tudo bem fisicamente. Ele lida com lesão no menisco do joelho esquerdo. Apesar do desconforto, o camisa 10 entrou em campo, marcou o primeiro gol da partida e foi peça fundamental na vitória por 3-0 que tirou o Santos da zona de rebaixamento. Em entrevista, Neymar ressaltou que a decisão de jogar foi tomada em conjunto com os médicos e sua equipe e criticou especulações sobre seu estado, afirmando que muitas baboseiras foram ditas e que isso afeta sua mente. Sobre o próximo compromisso do clube, ele garantiu com convicção que estará em campo contra o Juventude nesta quarta-feira, afirmando que fisicamente vem melhorando, destacando o compromisso com o clube na luta pela permanência na Série A. O Santos monitora um total de 17 jogadores emprestados a outros clubes, entre promessas da base, atletas contestados pela torcida e nomes fora dos planos ao longo da temporada. 4 deles encerram o contrato com o Peixe no fim deste ano e não devem retornar, enquanto outros podem ser negociados já na próxima janela de transferências. Entre os destaques, Miguelito no América Mineiro e Enzo Montero no Al da Letônia. Tiveram boa temporada e chamam atenção também em suas seleções. Nonato deve ser comprado em definitivo pelo Fluminense e Patrick ganhou espaço no Atlético Paranaense após boa Série B. Já nomes como Morelos, João Paulo, Zanocelo, Natan, Sandri e outros tendem a seguir fora dos planos, seja com novo empréstimo, permanência nos atuais clubes ou fim de vínculo com o Santos. O Botafogo Social divulgou uma carta de esclarecimentos após o acordo na justiça com a SAF, revelando uma investigação interna sobre as finanças do clube. No documento, o associativo acusa a SAF de destinar cerca de 628 milhões de reais ao Lyon, montante formado por premiações da Libertadores, Brasileirão, Copa Intercontinental, Mundial e vendas de jogadores. Segundo o texto, o dinheiro teria sido usado para evitar o rebaixamento do Lyon na França, sem previsão de devolução ao Botafogo, o que colocaria em xeque o discurso de caixa único da Eagle Football. A carta fala em informações tristes e até em sacanagem contra o clube brasileiro, cobrando proteção do patrimônio alvinegro por parte da torcida. Essas acusações ajudaram a embasar a ação judicial, que inicialmente havia limitado a SAF a vender jogadores sem informar o clube social, antes do entendimento entre as partes. Ryan atingiu 14 gols no Brasileirão e, segundo veículos de mídia esportiva, superou as marcas de Estevão, Hendrick e de outras joias por idade no histórico da artilharia da base. A média de gols do jovem atacante do Vasco o coloca como principal promessa ofensiva do clube nesta temporada, fato que reacende expectativas da torcida por um centroavante de longo prazo. A comparação com nomes consagrados visa destacar não só a quantidade de gols, mas a projeção de carreira, valorizando seu desempenho entre os jogadores sub-20 que alcançaram a elite.
Com a demissão de Ramon Dias do Internacional após a goleada por 5-1 sofrida para o Vasco em São Januário, o clube carioca se isolou como o time que mais derrubou técnicos na Série A em 2025. Levantamento do portal Gato Mestre aponta que já são 4 treinadores demitidos depois de derrotas para o Vasco. Além de Ramon Dias, caíram Luiz Ubeldia no São Paulo, Kleber Xavier no Santos e Fernando Seabra no Bragantino. O ranking mostra o Vasco à frente de Mirassol e Fluminense, que aparecem logo atrás com 3 quedas provocadas por cada um. A sequência reforça a fama incômoda para os rivais. Enfrentar o time de Fernando Diniz virou ameaça direta à estabilidade dos técnicos adversários neste Brasileirão. Falar nisso, o Internacional demitiu o técnico Ramon Dias neste sábado, um dia depois da goleada por 5-1 sofrida para o Vasco da Gama, derrota que acentuou a pressão pelo risco de rebaixamento. A decisão encerra uma passagem de pouco mais de 2 meses. Dias comandou o time em 13 jogos, com apenas 3 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, rendimento de 35,9%. Na sequência, o clube anunciou o retorno de Abel Braga como novo treinador. Ídolo colorado de 73 anos, ele assume para as 2 últimas rodadas da temporada. Abel Braga chega com a missão de evitar o segundo rebaixamento da história do clube. Sua volta é vista como aposta na mística e no peso da sua trajetória no Inter. Vamos para um rápido intervalo, já voltaremos com notícias do Fluminense, do Cruzeiro, do Atlético Mineiro e notícias dos clubes internacionais. Não sai daí! Visionária Esportes. Voltamos com Visionário Esportes, mais notícias do futebol aqui para você. Matheus Montenegro foi eleito neste sábado novo presidente do Fluminense para o triênio 2026-2028, em votação realizada nas Laranjeiras. A chapa Clube que Orgulho Brasil, que tem Ricardo Tenório como vice-presidente geral, venceu com 3.282 votos contra 1.295 da chapa adversária. No total, 4.619 sócios participaram do pleito, o maior quórum da história do clube. A nova gestão assume prometendo continuidade aos projetos estruturais e administrativos, além de reforçar o planejamento esportivo e buscar fortalecer o elenco tricolor para as próximas temporadas. Luiz Ubeldia vai mesmo testar um novo desenho ofensivo no Fluminense com a ausência do atacante Canóbio, suspenso contra o Grêmio e fora também da primeira partida da semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco da Gama. Entre as alternativas avaliadas pela comissão técnica estão Soteldo, que já foi deslocado ao ataque nas últimas partidas, além de Kevin Serna, Riquelme Felipe e Santi Moreno como possível novidade no setor ofensivo. A ideia é manter um centroavante de ofício, como defendido por Zubeldia, mas aproveitar a versatilidade dos substitutos para tentar mais mobilidade e finalizações, mantendo a criação de chances como vem ocorrendo nas últimas partidas. A definição do ataque acontecerá nos treinos desses próximos dias, já pensando também no duelo decisivo pela Copa do Brasil, um teste importante para ajustar o time em reta final da temporada. O técnico Leonardo Jardim do Cruzeiro explicou que a saída de Kenny Arroio, ainda no primeiro tempo do empate por 1-1 contra o Ceará, se deu por precaução. Uma contratura no adutor da coxa fez a comissão técnica optar por poupá-lo, já pensando nos próximos jogos importantes. Sobre o Caio Jorge, artilheiro do time, Jardim revelou que o atacante também apresentou desgaste muscular e por isso não viajou com a equipe, sendo preservado para evitar risco de lesão e garantir que todos os jogadores estejam disponíveis para a reta final da temporada. O treinador ainda elogiou o desempenho de Wallace no meio-campo durante a partida e reforçou que, embora o Brasileirão esteja praticamente fora de alcance para o Cruzeiro, o foco agora recai sobre a preparação para os compromissos restantes, inclusive a semifinal da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro oficializou acordo com a Nike como nova fornecedora de material esportivo a partir de 2026, encerrando a parceria com a Adidas, vigente desde 2022. A parceria vale por 7 anos e abrangerá todos os elencos do clube, masculino, feminino e base, além da comissão técnica, contemplando uniforme de jogo, treino, viagem e linha casual. A estreia oficial dos novos mantos está prevista para o início do Campeonato Mineiro de 2026, quando os atletas entrarão em campo já com o material da Nike. Por hora, as categorias de base utilizarão uniformes provisórios da Nike na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A mudança marca a primeira vez que a Nike patrocina um clube de futebol de Minas Gerais. Vamos ao futebol internacional aqui. No último jogo entre Go Ahead Eagles e Stuttgart,
pela UEFA Europa League. O atacante Victor Edvardsen gerou polêmica ao fazer gesto ofensivo, ironizando o nariz do meio-campista Ângelo Stiller, que nasceu com lábio leporino, ato amplamente condenado como bullying. O episódio provocou tumulto em campo e, apesar da vitória de 4-0 do Stuttgart, marcou o jogo. Ambos os jogadores receberam cartão amarelo. Após a repercussão, o Go Ahead Eagles aplicou uma multa de 500 euros em Edvardsen, valor que será destinado à área social do clube. O atacante emitiu um pedido de desculpas público e visitou o vestiário do adversário para se retratar diretamente, mas a sanção e o pedido de desculpas foram vistos por muitos como insuficientes frente à gravidade da conduta. 500 euros? O atacante Rafinha voltou a ser titular do Barcelona no último sábado e foi decisivo na vitória por 3-1 sobre o Alavés. Deu assistência para o segundo gol e ajudou a manter a pressão ofensiva do time. O técnico Hansi Flick foi só elogios. Sentimos falta dele, dá muita intensidade, é muito importante que esteja de volta. Rafinha reconheceu que ainda não está fisicamente 100%, mas afirmou que tenta dar o máximo sempre que entra. Estou feliz por ter começado como titular. Saio satisfeito por ter ajudado a equipe. O Real Madrid anunciou uma proposta histórica para abrir seu modelo de propriedade, controlado por sócios desde 1902, a investidores externos pela primeira vez. A ideia é criar uma subsidiária na qual o investidor possa adquirir entre 5% e 10% do capital, garantindo participação financeira sem interferir na gestão do clube. Segundo o presidente Florentino Pérez, a medida visa captar recursos adicionais e valorizar a condição de sócio, protegendo o legado do clube. A proposta aguarda a aprovação dos sócios em assembleia extraordinária e, se confirmada, será um marco na história merengue. No Brasil, a decisão já é vista como referência para clubes que se tornaram SAF, levantando debates sobre a venda de participação acionária. O River Plate iniciou sua reformulação para 2026 com um corte profundo no elenco. Os veteranos Enzo Pérez, Nátio Fernandes, Gonzalo Pitti Martins, Milton Casco e o atacante Miguel Borja não terão seus contratos renovados. O anúncio foi feito após o revés diante do Racing e a eliminação do clube no torneio Clausura, parte da tentativa de reconstruir o time depois de um ano sem títulos. O grupo dispensado inclui 4 integrantes da geração campeã da Libertadores 2018, marco histórico da era do técnico Marcelo Galhardo. E também Borja, que fechou sua passagem com 62 gols em 159 jogos. A decisão marca o fim de uma era no clube e sinaliza a busca por renovação total do elenco, com foco em reduzir custos e dar espaço a novas lideranças e jovens talentos. A Conmebol definiu que a final da Copa Libertadores de 2026 será disputada em Montevidéu, no Uruguai, com o estádio centenário apontado como o palco mais provável. A decisão marca o retorno da grande final ao histórico estádio, que já sediou a final em 2021. A escolha foi confirmada pelo presidente da entidade, Alejandro Domingues. O Curitiba anunciou oficialmente que o técnico Mozart não seguirá no comando em 2026, mesmo após levar o time de volta à Série A e conquistar o título da Série B no ano de 2025. A saída ocorre porque clube e treinador não chegaram a um acordo sobre renovação contratual, com divergências salariais apontadas como principal empecilho. Para ocupar a vaga deixada por Mozart, o Curitiba já iniciou contratos oficiais com Roger Machado, que está sem clube desde sua saída do Internacional em setembro. A negociação, porém, não é considerada simples. Há entraves relacionados à composição de comissão e a custos envolvidos. A tendência é que o clube anuncie o novo treinador nas próximas semanas, com o objetivo de montar já a estrutura para 2026, ano em que disputará o Campeonato Paranaense, a Série A do Brasileiro e a Copa do Brasil. O Inter Miami goleou o New York City FC por 5-1 e se sagrou campeão da Conferência Leste da Major League Soccer. O destaque da partida foi Tadeu Allende, que marcou um hat-trick, enquanto Lionel Messi, embora não tenha balançado as redes, deu uma assistência e ajudou a comandar o ataque. Com o triunfo, o clube da Flórida assegurou vaga na decisão da Major League Soccer Cup 2025. Mais do que um título, a conquista reforça a ambição do Inter Miami de brigar por protagonismo em solo norte-americano, elevando as expectativas para a final nacional.
O Inter Miami de Lionel Messi e o Vancouver Whitecaps com Thomas Miller, protagonistas de confrontos históricos na Europa, como em 2014 no Maracanã, voltam a se cruzar desta vez na final da Major League Soccer 2025. O Vancouver Whitecaps faturou a Conferência Oeste ao superar o San Diego FC por 3-1, campanha impulsionada por Miller, que trouxe ao clube um novo ânimo e experiência. Será a primeira decisão da Major League Soccer para ambos os clubes, e o reencontro entre Messi e Miller dá ao duelo um peso simbólico extra, como se fosse uma revanche 11 anos depois da final mundial de 2014. A final será disputada no dia 6 de dezembro de 2025 em Miami, partida tensa e aguardada, com dois gigantes buscando o primeiro título na liga e querendo escrever seu nome na história da Major League Soccer. O ex-atacante Wayne Rooney, ícone do Manchester United, revelou que tinha uma dieta à base de fast food nos últimos anos de sua carreira. Ao atuar pelo DC United nos Estados Unidos, ele confessou ter pedido pelo correio itens típicos britânicos como macarrão instantâneo e batatas fritas em pacote, considerados essenciais para o seu dia a dia. Rooney lembrou também de sua estreia na Premier League aos 16 anos, quando foi ao McDonald's e comeu um hambúrguer com batatas fritas antes da partida, mas evitou refrigerante para não aumentar o nervosismo. Curioso. A FIFA anunciou que vai testar uma nova regra de anti-cera durante a Copa Árabe, que vai de 1º a 18 de dezembro. Pela proposta, qualquer jogador que necessitar de atendimento médico em campo deverá deixar o jogo por 2 minutos, reduzindo temporariamente o time a 10 jogadores, salvo em casos especiais, como goleiros ou quando há cartão amarelo, expulsão do causador da falta. O objetivo é coibir simulações e abusos de tempo, buscando tornar as partidas mais dinâmicas e fluidas. Ao final do torneio, a FIFA vai avaliar o impacto da medida e decidir se ela será adotada oficialmente em outras competições. O português Pedro Caixinha, que já passou por clubes como Red Bull Bragantino e Santos, está de volta ao comando técnico no futebol mexicano. Ele será o novo treinador do Juárez. O contrato, segundo fontes, será por 2 anos e começará a valer já na disputa do Campeonato Clausura 2026 da Liga Mexicana. A chegada dele tem um objetivo claro: reorganizar o elenco, dar maior intensidade e aproveitar sua experiência no país para elevar a competitividade do clube. Lucas Paquetá, do West Ham, criticou duramente a The Football Association após ser expulso na derrota para o Liverpool, acusando a entidade de negligência durante a longa investigação sobre suposta manipulação de resultados. Apesar de ter sido inocentado das acusações de spot fixing em julho de 2025, ele afirma que os 2 anos de incerteza e pressão psicológica afetaram sua vida e desempenho, e que não recebeu apoio da FA nesse período de angústia. Paquetá definiu como ridículo o fato de sua carreira ter sido abalada sem suporte institucional e admitiu que a expulsão pode ter sido fruto do desgaste emocional. Por fim, mesmo pedindo desculpas aos torcedores e companheiros, o brasileiro refletiu que agora parece ser colocado como um vilão e reclamou da falta de ajuda da própria federação no momento mais difícil de sua carreira. O Viking quebrou um jejum de 34 anos e se sagrou campeão norueguês da Elite Síria ao derrotar o Vålerenga Futebol por 5-1 na última rodada da temporada 2025. A vitória, combinada à derrota do rival Bodo Glimt, garantiu ao Viking o troféu com 71 pontos, apenas um à frente dos concorrentes. É o 9º título nacional da história do clube, o primeiro desde 1991. A sequência de 7 vitórias nas últimas rodadas e a liderança mantida até o fim traduzem a força do time nesta campanha. O Mirassol acaba de lançar sua camisa especial de centenário, criada em parceria com a fornecedora Atleta, como parte das comemorações pelos 100 anos de história do clube. A nova peça traz estilo de alfaiataria esportiva, com design sofisticado, em tecido off-white, gola polo verde e com detalhes em amarelo e branco, punhos combinando e os 2 escudos, o antigo e o atual, entrelaçados no peito, simbolizando a trajetória do leão. Outro destaque é o acabamento dentro da camisa. Há uma timeline com todos os escudos usados pelo clube ao longo dos anos. O selo dourado com 1925, ano de fundação, e a inscrição 100 anos na nuca. A camisa será vendida em edição limitada e numerada individualmente, com tecnologia NFC embutida para que o torcedor acesse conteúdo digital exclusivo sobre os 100 anos do clube.
Vamos para um rápido intervalo, já voltaremos com as notícias dos outros esportes. Tem futsal, tem vôlei, tem basquete, muito mais, não sai daí. Visionária Esportes. Já estamos de volta com o Visionário Esportes. Chegou a hora das notícias dos outros esportes para você. A Copa do Mundo Feminina de Futsal 2025 chegou ao fim da fase de grupos com a seleção brasileira feminina de futsal ratificando sua força. Neste sábado em Manilha, o Brasil goleou o Panamá por 9-0. O time canarinho despachou a partida com destaque para a Ala Tampa, autora de 3 gols, e a veterana Lucileia, que marcou 2, além de gols de Vanin, Camila, Simone e um gol contra do Panamá. Com o resultado, o Brasil encerrou a fase de grupos com 100% de aproveitamento e avança às quartas de final como líder absoluta do grupo D. A próxima parada será o confronto contra o Japão feminino de futsal, marcado para esta terça, dia 2. No Brasileiro de Futsal, o Atlético do Piauí venceu o Traipu por 3-1, resultado que garantiu ao time piauiense o título do Brasileiro de Futsal. Já na Liga Nacional de Futsal, o duelo entre Atlântico e Jaraguá terminou empatado em 3-3, mas como o primeiro jogo havia terminado 3-1 para o Jaraguá, o time catarinense conquistou o título da edição 2025. Vamos ao vôlei. Na Superliga Feminina de Vôlei, a sexta-feira teve 3 partidas emocionantes. O Praia Clube não deu chances ao Barueri, vencendo por 3-0, com parciais de 25-17, 25-23 e 25-19. O Fluminense superou o Osasco por 3-2, com sets de 24-26, 27-25, 25-22, 21-25 e 15-9. Já o Sesc Flamengo bateu Minas também por 3-2, em parciais de 20-25, 28-26, 15-25, 25-18 e 15-8. No domingo, o Mackenzie venceu o Tijuca por 3-1, com parciais de 25-29, 25-29, 27-29, tá? Vamos corrigir. 27-29, 25-12, 24-26 e 25-21. É isso aí, 25-19. Oh, tá difícil aqui, vai lá. 25-19, 25-12, 24-26, 25-21. Mesmo com as vitórias de outras equipes, o Minas segue líder da competição com 21 pontos, mantendo sua consistência ao longo da Superliga. Os próximos jogos prometem fortes emoções, com times buscando se consolidar na tabela antes da fase final. Na Superliga Masculina de Vôlei, o sábado trouxe jogos de alto nível. O Monte Carmelo venceu o Joinville por 3-1, com parciais de 27-25, 17-25, 25-23 e 25-20. O SESI superou o Juiz de Fora Vôlei por 3-1, com parciais de 23-25, 25-18, 25-17 e 25-18. No domingo, o São José dos Campos derrotou o Guarulhos por 3-1, com parciais de 25-22, 25-20, 22-25 e 31-29. Apesar das vitórias, os líderes continuam sendo o Praia Clube e o Cruzeiro, ambos com 23 pontos, mostrando equilíbrio na disputa pelo topo da tabela. A rodada confirma que a competição segue acirrada, com equipes brigando ponto a ponto pelas melhores posições antes dos playoffs. Basquete. Nas eliminatórias da Copa do Mundo de Basquete, o Brasil venceu o Chile por 78-62 em confronto disputado no ginásio do Maracanãzinho. O destaque da partida foi o Alan Alexei, autor de 18 pontos, contribuindo decisivamente para a vitória brasileira. A equipe comandada pelo técnico Pablo Costa dominou o segundo quarto, abrindo vantagem confortável que manteve até o final do jogo. O Brasil garantiu vaga nas quartas de final da Americup 3x3 de basquete em ambos os naipes, masculino e feminino. No masculino, a equipe derrotou o Paraguai por 21-14, com destaque para o armador Lucas Silva, autor de 9 pontos e dono de passes decisivos. Já no feminino, o Brasil superou o Uruguai por 18-12, com a ala Camila Souza marcando 7 pontos importantes na reta final do jogo. Com o resultado, as seleções brasileiras seguem fortes na competição continental e sonham com o título, mantendo o histórico de bom desempenho em torneios 3 contra 3. Na NBA, a sexta-feira de NBA Cup teve jogos eletrizantes, definindo aí as vagas para as fases decisivas. O New York Knicks venceu o Milwaukee Bucks por 118-109, com Jalen Brunson
anotando 37 pontos e sendo cestinha da partida. Ainda na sexta, o Los Angeles Lakers superou o Dallas Mavericks por 129-119, em duelo marcado pelo show de Austin Reeves, que marcou 38 pontos, enquanto Luka Doncic terminou com 35 pontos e 11 assistências. No sábado, o Indiana Pacers bateu o Chicago Bulls por 103-101, com destaque para Pascal Siakam, autor de 24 pontos. Já o Dallas Mavericks venceu o Los Angeles Clippers por 114-110, com Cooper Flagg se destacando com 35 pontos. Esses resultados reforçam a competitividade da NBA Cup, com performances individuais impressionantes que vêm decidindo jogos em momentos críticos. Falar em Cooper Flagg, ele entrou para a história da NBA ao brilhar contra o Los Angeles Clippers na vitória do Dallas Mavericks por 114-110. O jovem talento anotou 35 pontos, tornando-se o jogador mais jovem da história da liga a atingir essa marca em um único jogo da NBA Cup. Além disso, Flagg distribuiu 7 assistências e pegou 8 rebotes, mostrando maturidade e versatilidade, versatilidade incomuns para sua idade. Com a performance, ele não só liderou o Mavericks à vitória, como também confirmou seu potencial para se tornar uma das principais estrelas da liga nas próximas temporadas. O Minnesota Timberwolves aparece como possível candidato a negociar Julius Randle nas próximas semanas, embora não haja decisão tomada. Apesar da recente extensão contratual por 3 anos, vários analistas avaliam que os Wolves poderiam vender alto caso surja uma oferta atraente, especialmente se estiverem mirando reforços para a armação. No entanto, a cúpula da franquia, incluindo o técnico e a direção, ainda demonstra confiança em Randle como peça importante, o que torna a troca improvável por hora. Giannis Antetokounmpo atingiu a marca de 21 mil pontos na carreira na NBA, consolidando-se ainda mais entre os grandes da liga. O Greek Freak alcançou o feito durante a vitória do Milwaukee Bucks sobre o Detroit Pistons, mantendo sua média impressionante de pontos por jogo e mostrando consistência ao longo dos anos. Com apenas 30 anos, Giannis se aproxima de entrar no seleto grupo de jogadores com mais de 25 mil pontos na história da liga, reforçando seu legado de dominância e versatilidade dentro e fora das quadras. Na NFL, o futebol americano, a quinta-feira de jogos teve confrontos equilibrados. No dia de ação de graças, o Green Bay Packers venceu o Detroit Lions por 31-24, enquanto o Dallas Cowboys superou o Kansas City Chiefs por 31-28. Já o Cincinnati Bengals derrotou o Baltimore Ravens por 32-14. Na sexta, o Chicago Bears venceu o Philadelphia Eagles por 24-15, mantendo sua boa sequência na temporada. No domingo, o Houston Texans venceu o Indianapolis Colts por 20-16 e o Carolina Panthers bateu o Los Angeles Rams por 31-28. O Seattle Seahawks aplicou 26-0 sobre o Minnesota Vikings, enquanto o Buffalo Bills derrotou o Pittsburgh Steelers por 26-7, consolidando posições importantes na tabela da conferência. As finais das conferências de futebol americano universitário foram definidas com confrontos de peso em todas as ligas. Na Big Ten, Ohio State enfrenta Indiana, enquanto na SEC o duelo será entre Georgia e Alabama. Na Big 12, Texas Tech encarará BYU. E na ACC, Virginia mede forças com Duke. Na American, Tulane enfrenta North Texas e na Mountain West, Boise State joga contra a UNLV. Conference USA terá Jacksonville State e contra Kennesaw State. O MAC coloca Western Michigan diante do Miami e na Sun Belt, James Madison mede forças com Troy. Todos os jogos prometem fortes emoções na reta final da temporada universitária. No GP do Qatar de Fórmula 1, Max Verstappen venceu a corrida e assumiu a vice-liderança do campeonato, consolidando a disputa acirrada pelo título. O brasileiro Gabriel Bortoleto terminou na 13ª colocação. Lando Norris manteve a liderança com 406 pontos. Verstappen agora tem 394, seguido de perto por Oscar Piastri com 392, deixando o campeonato ainda mais emocionante nas retas finais. A próxima corrida será decisiva para o desfecho do título, prometendo fortes emoções para pilotos e equipes. No GP do Qatar, Helmut Marko, consultor da Red Bull, acusou Andrea Kimi Antonelli da Mercedes de deixar passar Lando Norris da McLaren na penúltima volta, afirmando que a ultrapassagem foi óbvia. A manobra garantiu a Norris a 4ª colocação no GP e 2 pontos extras que podem pesar na briga pelo título em Abu Dhabi.
Durante a corrida, o engenheiro de Max Verstappen da Red Bull também insinuou pelo rádio que Antonelli havia sinalizado Norris para ultrapassar. Após a corrida, Antonelli explicou que perdeu o controle do carro na curva 10 após uma tentativa agressiva de se aproximar de outro rival, erro técnico não conluio. Toto Wolff, chefe da Mercedes, foi veemente ao refutar as acusações, classificando as suposições como estúpidas e afirmando que não há qualquer indício de favorecimento. Com o desfecho, a polêmica reacende o debate sobre rivalidades entre equipes e papel de pilotos de equipes motoristas clientes na reta final do campeonato. O ex-piloto de Fórmula 1 Adrian Sutil, que competiu entre 2007 e 2014 pela Spyker, Force India e Sauber, foi preso na Alemanha em uma operação internacional por suspeita de fraude e apropriação indevida. As buscas ocorreram simultaneamente em propriedades ligadas a Sutil na Alemanha, Suíça e Mônaco. Segundo promotores de Stuttgart, ele é investigado por envolvimento em um esquema de fraude agravada e desvio de fundos, possivelmente relacionado ao seu comércio de carros de luxo. Até o momento, Sutil não se manifestou publicamente sobre as acusações. O ex-piloto permanece em custódia preventiva enquanto as autoridades continuam as investigações para identificar outros envolvidos. O italiano Leonardo Fornaroli sagrou-se campeão da Fórmula 2 de 2025 de forma antecipada neste fim de semana, no GP do Catar. Com o segundo lugar na corrida principal em Lusail, Fornaroli alcançou a pontuação que o tornou inatingível pelos adversários, mesmo faltando apenas uma etapa em Abu Dhabi. A conquista vem um ano após ele ter vencido a Fórmula 3 Championship. Ele agora se junta a um seleto grupo de pilotos que conquistaram títulos consecutivos nas categorias de base, como Oscar Piastri, Charles Leclerc e George Russell. Apesar da façanha, Fornaroli ainda não tem assento confirmado na Fórmula 1 para 2026. O grid já está praticamente cheio, ele não pertence a nenhuma academia de piloto de uma equipe de Fórmula 1. Vamos para um rápido intervalo, já tem notícias importantes da Stock Car, tem handball, tem vários esportes aqui para você, não sai daí. Visionária Esportes. Já estamos de volta com o Visionário Esportes, vamos para as últimas notícias aqui dos outros esportes, já tem a agenda esportiva do dia, hein? Aguarda aí, vamos aí as notícias. O piloto Nelsinho Piquet venceu com autoridade a etapa de Brasília da Stock Car Pro Series, 11ª e penúltima da temporada, disputado no recém-reaberto Autódromo Internacional Nelson Piquet. Largando na pole, ele liderou praticamente toda a corrida, mesmo cedendo a ponta durante a parada nos boxes, e garantiu a vitória com consistência do início ao fim. O pódio foi completado por Felipe Fraga em segundo e Lucas Forest em terceiro. Forest assumiu a colocação na última volta após problema de motor com outro concorrente. Com o triunfo em casa e o autódromo em clima de festa, Piquet celebrou junto ao público e a presença especial de seu pai, o tricampeão mundial de Fórmula 1, Nelson Piquet, que entregou o troféu. A vitória reacende a disputa pelo título geral da temporada e leva o campeonato à decisão final, marcada para 14 de dezembro no Autódromo de Interlagos. No primeiro treino livre da 11ª etapa da Stock Car Pro Series em Brasília, uma forte batida envolvendo Bruno Batista e João Paulo de Oliveira resultou em um acidente assustador. Câmeras on-board flagraram o choque e o carro de Batista chegou a pegar fogo. Os dois pilotos foram imediatamente atendidos e levados ao hospital para exames. Batista sofreu fraturas no dedo da mão e em uma costela, enquanto Oliveira teve uma fissura na bacia. O impacto ocorrido quando o carro de Oliveira colidiu com a lateral do 44 de Batista, a cerca de 133 km por hora, levantou forte debate sobre a segurança dos novos carros da categoria, o modelo SNG01. Apesar da gravidade do acidente, a organização da Stock Car garantiu que os pilotos estão bem e que a etapa seguiu conforme programado, embora o clima no paddock entre competidores fosse de apreensão. A seleção brasileira feminina de handball venceu a República Tcheca por 28-22 nesse sábado, garantindo a segunda vitória no Campeonato Mundial de Handball Feminino 2025. O Brasil chegou a estar atrás no primeiro tempo, 15-12, e viu as tchecas abrirem até 5 gols no começo da etapa final. Com a atuação de destaque de Bruna de Paula e Mariane Cristina no ataque e defesas importantes da goleira Renata Laís de Almeida, o time reagiu, virou o jogo e assegurou a vitória. Com o resultado, o Brasil soma 4 pontos, lidera o grupo G e confirma vaga na segunda fase da competição.
No Mubadala Abu Dhabi Sail Grand Prix 2025, etapa final do Sail GP, a equipe Emirates GBR conquistou o título da temporada ao vencer o grande final de vela contra Bonds Flying Roos da Austrália e Black Falls da Nova Zelândia. A corrida decisiva foi marcada por ventos instáveis e trocas de liderança, com a Emirates do Reino Unido superando os adversários na quarta perna da prova. Este é o primeiro título da história da equipe no campeonato, completando o treble, com vitória na grande final, liderança da temporada por pontos e conquista da Impact League. Na fase de Fleet Races do dia anterior, a equipe Rockwall Racing teve desempenho dominante, chegando a liderar o evento antes da final com pódios consistentes em todas as regatas. A etapa de Abu Dhabi encerrou a temporada 2025 com grandes disputas e definições emocionantes. O paulista Leonardo Gonçalves conquistou a medalha de bronze na categoria até 100 quilos no Grand Slam de Abu Dhabi de judô neste domingo. Após vitória na estreia e derrota nas quartas, Leonardo se recuperou na repescagem e na disputa pelo bronze superou o holandês Simeon Catarina com um ippon decisivo. Com esse resultado, o Brasil encerra sua participação no torneio com 3 bronzes, também de Rafaela Silva e Daniel Carnin, mantendo boa regularidade nas competições internacionais. Leonardo soma 6 medalhas internacionais em 2025, incluindo pódios em Grand Slam, Grand Prix e Pan-Americano, e reforça sua condição entre os melhores do mundo na categoria meio pesado. Na maratona de Xangai 2025, os atletas africanos dominaram o pódio. A queniana Brigid Kosgei venceu a prova feminina com impressionantes 2 horas, 16 minutos e 36 segundos, novo recorde da corrida na China. No masculino, o etíope Milkeza Mengesha levou o título, cruzando a linha em 2 horas, 6 minutos e 25 segundos, seguido por compatriotas, completando uma varrida da Etiópia no pódio. A prova atraiu cerca de 23 mil corredores nas ruas de Xangai, reforçando seu status internacional e a crescente força africana nas maratonas globais. No encerramento da etapa da Copa do Mundo de Skate Street de Kitakyushu 2025, no Japão, os brasileiros Giovanni Viana e Wallace Gabriel fecharam a disputa com o 5º e o 8º lugar, respectivamente. Giovanni somou 163,40 pontos, com 75,25 na melhor volta e 88,15 na melhor manobra, e garantiu o top 5. Wallace, por sua vez, totalizou 67,05 pontos, pontuando apenas em uma volta e não obtendo uma nota nas manobras individuais. A final foi dominada por skatistas japoneses. O título ficou com Shora Shirai, seguido por Kairi Netsuki e Yukito Aoki. Embora não tenha alcançado o pódio, a presença de 2 brasileiros na final confirma o país entre os principais do skate street mundial e acumula pontos importantes para o ranking da World Skate rumo aos Jogos Olímpicos de 2028. No Stour National Park Finals 2025, etapa final do Circuito Nacional de Skate Park, disputado em Porto Seguro, na Bahia, os brasileiros Raika Ventura e Pedro Carvalho foram os grandes campeões da etapa. Raika venceu a disputa feminina, enquanto Pedro garantiu o título no masculino, além de confirmar o campeonato da temporada com o troféu de melhor do ano no masculino. A decisão em Porto Seguro encerra a temporada 2025 do Circuito Nacional de Skate, com vitória dos grandes nomes do parque e destaque para o crescimento da modalidade. A brasiliense Luísa Fulana venceu a final brasileira do ITF W15 de Ribeirão Preto, derrotando a jovem Naná Silva, de 15 anos, por 6-1 e 6-4, em 2-0, e garantiu seu 3º título consecutivo. Com a vitória, Luísa alcançou a marca de 15 triunfos em sequência, embalando uma fase de ótima confiança e consistência nas quadras. Aos 24 anos, ela soma agora seu 5º título profissional no circuito, renovando esperanças de ascensão no ranking. Apesar da derrota, a adolescente Naná, como eu falei, de 15 anos apenas, segue confirmando seu talento e já vinha de bom desempenho na temporada. E vamos à agenda esportiva do dia, deste dia 1º de dezembro de 2025. Nossa fonte é o site ondeassistir.net.br. Campeonato Espanhol, La Liga, 5 da tarde, tem Raio Vallecano e Valência, com transmissão na ESPN 4. 5 da tarde também tem Championship, com Birmingham City e Watford, transmissão na ESPN 2. Às 4:45 tem Campeonato Italiano, Série A italiana, Bolonha e Cremonese, transmissão no Disney Plus. 2 da tarde tem Campeonato Turco, Fenerbahçe e Galatasaray, com transmissão na ESPN 4.
Às 5h15 da tarde tem Campeonato Português com Arouca e Braga, transmissão no canal do YouTube da ESPN Brasil. 9h30 da noite tem Campeonato Argentino, o Campeonato Argentino, torneio Clausura, eliminatórias Racing e Tigre, transmissão do Disney Plus. Tá rolando agora Argentina e Colômbia, transmissão na Cazé TV e no FIFA Plus, Copa do Mundo Feminina. Já começa Espanha e Marrocos, também Copa do Mundo Feminina, Cazé TV e FIFA Plus transmitirão. Basquete, 7h30 da noite, NBB, tem Caxias e Cruzeiro, transmissão no canal do YouTube do NBB. 9h30 da noite tem NBA com Orlando Magic e Chicago Bulls, transmissão na ESPN 4. Às 11 da noite, mais um jogo da NBA com Denver Nuggets e Dallas Mavericks, transmissão no YouTube da NBA Brasil. Meia-noite tem Los Angeles Lakers e Phoenix Suns, transmissão na ESPN 4. 10 da noite tem NBA G-League com Magic Vipers, transmissão na Cazé TV. Vôlei, 6h30 da tarde tem Superliga Masculina com Campinas e Suzano, transmissão na VBTV. No mesmo horário, Superliga Feminina, Maringá e Bauru, transmissão no Sport TV 2. 9 da noite, Superliga Feminina com Brasília e Sorocaba, também transmissão na Sport TV 2. 4h30, Mundial Feminino de Handball, transmissão de Brasil e Suécia, vamos torcer para as nossas meninas do handball. Cazé TV e Sport TV 2 transmitem o jogo. 10h15 da noite, NFL, futebol americano, tem New England Patriots e New York Giants, transmissão na ESPN 2. 7h30 da noite tem amistoso de showball, Brasil e Argentina, transmissão no Sport TV e no YouTube da N Sports. Tá rolando agora a Copa do Mundo por equipes de tênis de mesa, etapa da China, transmissão do Sport TV 3. E assim, minha gente, vamos chegando ao final de mais uma edição do Visionário Esportes. Que alegria dividir esse tempo com você, um momento de informação, fé e reflexão para começar a semana com a motivação certa. A palavra que nos acompanhou hoje está em Colossenses, capítulo 3, versículo 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Hoje refletimos sobre o valor do trabalho bem feito, não apenas como resultado, mas como atitude. Quando fazemos algo com dedicação, cuidado e excelência, nós honramos a Deus e abençoamos quem está ao nosso redor. Trabalho bem feito é fruto de propósito, é colocar o coração nas tarefas, sejam grandes ou pequenas. É transformar cada esforço em um testemunho de fé, responsabilidade e caráter. Que você termine esse dia com a certeza de que o seu melhor, quando entregue ao Senhor, nunca é em vão. E que essa semana seja marcada por produtividade, foco, garantia, gratidão e boas colheitas. Você pode ouvir a reprise hoje às 6 horas da tarde na Rádio Visionário e também acompanhar o programa pelas suas plataformas digitais favoritas, Spotify, Deezer, Amazon Music e YouTube Music. O programa também está sendo transmitido pela Luar Rádio Web e Nossa Rádio Vida, novidade aqui, ambas na cidade de Teresina, no Piauí. Pela Rádio Sonora da cidade de Ilhota, em Santa Catarina, nas frequências AM 1100 FM Ondas Curtas, pela Londrina Web Rádio da cidade de Londrina, no Paraná. Eu sou Manuel Rodrigues, agradeço demais a sua companhia e desejo a você um dia abençoado com paz, sabedoria e alegria no coração. Se Deus quiser, amanhã às 9 horas da manhã estamos juntos novamente. Até lá!